Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Regra #1. Prepare-se para um novo cenário no primeiro ato. Poças de sangue inundaram minha visão, sangue e pedaços de tecido de corpos escorrendo pelos azulejos brancos, pingando no mármore cinza e espalhando-se pelo piso preto. No meu sonho, ouvi um som de algo duro se quebrando, como um osso se estilhaçando. Um grito curto, agudo e assustado e... Chalei? Acordei sobressaltada, com a testa batendo contra o vidro da janela do passageiro. Pisquei, e a estrada à minha frente entrou em foco. Minha mãe colocou a mão no meu braço. Desculpe te acordar, mas parecia que você estava tendo outro pesadelo. Um resquício do sonho ainda pairava na minha mente, enquanto eu esfregava a testa tentando assimilar que não fora real. Quando me virei, vi minha mãe empertigada na beira do banco do motorista, as mãos agarrando o volante com tanta força que o nó dos dedos estava branco. Está tudo bem? Perguntei. Tempestades na estrada me deixam nervosa. Por que sempre chove aqui? Ela resmungou, conferindo o retrovisor interno e depois os laterais. Porque é a Escócia, resmunguei. Acho que é por isso. A chuva tamborilava no para-brisa do carro e se espalhava como teias de aranha por todos os lados. Tempestades assim já não me incomodavam. Não depois de Arrogate, onde eu tinha ficado numa ilha rural e isolada no meio do Atlântico Norte por quase meio ano letivo. Teria sido mais, se não fosse pelas serial killers que devastaram o internato, mutilando alunas do último ano. Cabeças enfiadas em geladeiras, corpos abertos ao pé de rochedos, cadáveres pendurados em armários. E por serial killers quero dizer minha melhor amiga e o amor da minha vida. Tudo bem, por amor da minha vida quero dizer a garota por quem eu tinha uma queda ao longo de 5 meses, o que em tempo de cachorros equivale a 5 anos. Mas Olivia era minha melhor amiga, minha colega de quarto, minha parceira no crime. Bem, não exatamente, ela cometia todos os crimes sozinha. Mas ela era tudo para mim em Arrogate. E agora eu estava fugindo dela. Às vezes literalmente, às vezes metaforicamente. E às vezes eu nem saberia dizer. Se você achou que ela morreu lá em Arrogate, no Halloween de 2023, saiba que não é só você. Havia restos mortais, sim, mas de quem eram eu não sabia. Olive psicopata, Montgomery não morreu. No fundo, eu sabia disso. Vilões de filmes raramente morrem na sequência final, especialmente nos filmes de terror de Halloween. Antagonistas tendem a sobreviver à batalha final. Olá, Michael Myers. A maioria dos filmes de terror tem sequência. São populares porque sequência vira franquia, e franquia vira dinheiro. Depois que recebi uma mensagem no espelho do meu quarto, no último inverno, dizendo Feliz Sábado de Assassinato, referência à antiga tradição minha e de Olive, de assistir a filmes de terror nos fins de semana, minha mãe e eu passamos a nos mudar de casa com frequência. Nunca ficávamos muito tempo no mesmo lugar, em parte por minha paranoia, mas principalmente porque ser a única sobrevivente de um filme de terror da vida real significava sempre olhar por cima do ombro, dormir com a luz acesa e instalar trincos triplos nas portas, mesmo quando a casa era alugada. Hoje chegaríamos ao ponto mais distante de Arrogate até agora. Logo estaríamos na extremidade da Grã-Bretanha, não havia mais norte depois dali. Apenas água. Um vasto oceano sem fim. E a Islândia talvez. Ou seria a Noruega? Minha geografia nunca foi boa. Marcamos no mapa uma cidade com cerca de 15 mil habitantes. Um lugar grande o suficiente para nos escondermos à vista de todos, mas também pequeno o bastante para conhecer os vizinhos, reconhecer rostos e estabelecer motivações. Fazia dias que estávamos na estrada parando em postos e lojas de conveniência para comprar lanches, geralmente skittles, suprimentos, um pouco de álcool em gel, e idas ao banheiro, eca. Ontem à noite ficamos num hotel de beira de estrada chamado Travelers Rest, local perfeito para ambientar um filme de terror como Psicose ou Temos Vagas.
talvez até o iluminado. Sem a neve. E sem Jack Nicholson. Fiquei acordada a noite toda esperando, mas Olive não apareceu. Desde o começo da viagem já tínhamos passado pelas 4 estações. Na semana anterior, no país de Gales, até nevou um pouco. Eu gostei de lá. Vales verdes e céus de granito. Não era a cidade de onde viemos, mas também não era uma rocha isolada no meio do Atlântico Norte. Mas então achei que a tinha visto, a psicopata que eu considerava como irmã. Assim, fiz minha mãe seguir viagem. De novo. Agora ela queria algum tipo de normalidade de volta à nossa vida, o que era compreensível. Mas normalidade significava o fim das nossas viagens de carro pelo país, o que me preocupava. Eu não estava pronta para a estabilidade, para me acomodar e desfazer as malas. Já era outubro. Com a aproximação da época favorita de Olive, o Halloween, eu estava pronta era para uma arma de eletrochoque e um lançador de granadas. Droga, resmungou mamãe a meu lado. O que foi? Precisamos parar de novo para abastecer. Dei de ombros. Na verdade, é bom. Uma pausa dessa chuva. Além disso, meus quitres acabaram. É oficialmente estado de emergência. Ah, isso não pode acontecer. Ela sorriu. O carro desacelerou, mas os pneus seguiram deslizando sobre a pista molhada. Minha mãe começou a virar para entrar em um posto de gasolina, enquanto a chuva se acumulava no para-brisa. A estrada à frente ficou pixelada, encoberta pela chuva e pela névoa. Um guincho de pneus cortou a umidade e minha mãe arfou alto. Segurei com força na beirada do banco, cravando as unhas no couro gasto, quando um brilho de faróis surgiu, vindo em nossa direção. Minha mãe pisou fundo no freio. Fui arremessada para frente, mas o cinto me puxou de volta. Meus cabelos caíram sobre o rosto, e eu os afastei devagar. Um carro escuro estava parado bem à nossa frente, os pneus virados em um ângulo estranho no asfalto molhado. Se minha mãe não tivesse freado tão bruscamente, teríamos batido de frente. O carro piscou os faróis 2 vezes, então arrancou devagar, desaparecendo na névoa. A estrada ficou silenciosa outra vez, mas os batimentos do meu coração disparado martelavam em meus tímpanos como a chuva lá fora. Me desculpe. Minha mãe murmurou sem fôlego. Meu corpo foi relaxando conforme a adrenalina se esvaía. Está tudo bem. Aquele cara surgiu do nada. Você também não viu o carro se aproximando? Que bom. Isso me faz me sentir um pouco melhor. Ela entrou com cautela no posto, desligou o motor e esfregou o peito, as mãos ainda trêmulas. Caramba, acabei de ver minha vida passar diante dos meus olhos e não foi bonito. Coloquei a mão no ombro dela, apertando de leve. Obrigada. Ela bufou. Obrigada pelo quê? Por quase te matar. Por tudo. Eu sei o quanto este último ano foi caótico, sempre mudando de lugar. E você amava seu trabalho na cidade. E vou amar o próximo também. Se eu conseguir vou encontrar alguma coisa. Mas acho que instrutora de autoescola não está no meu futuro. Mordi o lábio inferior, que latejou. E se minha mãe não conseguisse um emprego de enfermagem no lugar para onde estávamos indo? Ela já estava sacrificando tanta coisa. Meu passado era como uma tapeçaria de traumas. E cada vez que colocávamos as coisas no carro e partíamos, mais um detalhe era acrescentado ao desenho. Mamãe apertou minha mão com mais força. Charley, pare de se preocupar comigo. Você vai ficar com rugas na testa. Vamos nos concentrar em encontrar uma acomodação e um colégio para você terminar o último ano. Menei a cabeça, concordando, e senti um sorriso genuíno curvar meus lábios. Ela desafivelou o cinto de segurança. E então? Skittles, não é? Estado de emergência, foi o que você disse, não foi? Quer saber? Depois dessa experiência de quase morte, uma barra de Snickers cairia bem. De repente estou me sentindo corajosa. Veja só você que audaciosa. Minha mãe saiu do carro enquanto um fragmento de memória invadia os cantos da minha mente. Eu e Olive em pé na beira do penhasco, onde a rocha encontrava a areia e a costa encontrava o mar. Eu conseguia vê-la agora com a palma da mão aberta voltada para o céu cinzento, migalhas de pão esvoaçando na brisa salgada, as gaivotas voando baixo e grasnando alto. Costumávamos voltar a pé depois de alimentar as aves marinhas, pisando ruidosamente no cascalho, discutindo o que comprar na lojinha para o sábado de assassinato. Sempre Skittles para mim, sempre um Snickers para ela. Dividíamos um pote de pipoca de micro-ondas, nossos dedos às vezes roçando uns nos outros enquanto degustávamos os grãos. Lembranças efêmeras de um tempo outrora pacífico derreteram como argila quente, assumindo nova forma. Uma imagem da minha melhor amiga debruçada sobre mim naquele mesmo penhasco, os olhos brilhando de raiva e desejo de vingança. Uma lâmina ensanguentada em sua mão depois de me esfaquear pelas costas. Simbólica e literalmente.
Apertei as têmporas, afastando fragmentos de dor e ressentimento, e me recostei no assento de couro do carro. Meus pulmões estavam desesperados por ar fresco, e eu ansiava pelo frio intenso do outono para refrescar minha pele, que formigava e queimava devido ao pesadelo. Saí do carro e enfiei as mãos nos bolsos do casaco. O vento empurrava a chuva em minha direção, então corri para a loja de conveniência. Um sino tilintou quando abri a porta. A loja era pequena, e as solas dos meus tênis grudavam no chão pegajoso a cada passo. Localizei minha mãe no fundo da loja, parada em frente à geladeira de refrigerantes, provavelmente dividida entre uma Coca-Cola zero açúcar e uma tradicional. Você não é daqui. Virei-me abruptamente na direção da voz. Um homem alto, com olhos escuros e barba preta espessa, estava atrás do balcão, as mãos grandes apoiadas no tampo de madeira. Estamos só de passagem, murmurei, apontando para minha mãe, que ainda olhava fixamente para a geladeira como se estivesse diante da decisão mais crucial da vida. Para onde estão indo? Perguntou ele, olhando pela janela manchada de chuva para o velho Ford azul surrado que tivemos de comprar de segunda mão em cima da hora depois que o Fiat vermelho pifou em algum lugar perto de Bristol. Não sei ao certo. Ele arqueou as sobrancelhas. Não sabe para onde está indo? Não me lembro do nome da cidade, menti, sentindo uma espécie de desconforto. Virei-me e fui para perto da minha mãe. Minha tolerância para conversas casuais com estranhos assustadores tinha acabado de chegar ao limite. Basta pegar um, murmurei por cima do ombro dela. Ela estalou a língua e pegou a zero, mas olhou para a tradicional enquanto se afastava. Quando voltamos ao caixa, estava vazio, a porta da loja se abrindo com o vento. Para onde ele foi? Perguntou minha mãe, olhando para os lados. Dei de ombros quando a porta se abriu de repente, batendo na prateleira de revistas que anunciava férias de outono econômicas e receitas para jantar de Halloween. O atendente correu de volta para o outro lado do balcão, resmungando algo sobre ter de verificar as bombas. Só isso? Perguntou. E abastecemos na bomba número 5, acrescentou minha mãe, apontando para o carro. Ah, sim. Os clientes não deveriam abastecer sozinhos aqui. Eu faço isso por eles. Minha mãe estremeceu. Ah, é mesmo? Desculpe, eu não sabia. Somos da cidade, expliquei. Lá os postos funcionam com autoatendimento. Máquinas de cartão também. O rapaz franziu a testa e começou a digitar números com raiva no caixa. Mamãe e eu trocamos olhares e tentamos não sorrir. 31,80. Que barato, disse ela. Na cidade pagamos o dobro pela gasolina. 31,80, repetiu ele bruscamente. Parecia que eu não era a única que havia excedido o limite de conversa fiada. Peguei meu Snickers no balcão e voltei para a tempestade. Ela lutou contra mim pela porta, o vento a empurrando para fechá-la enquanto eu fazia força para abrir. Lá fora, a chuva entrou pela gola da minha blusa e desceu por minha espinha como um cubo de gelo. Por que não podíamos ter nos escondido na Espanha? Ou nas Bahamas? Eu ouvi dizer que a América do Sul é linda nessa época do ano. Não, eu simplesmente tinha substituído a chuvosa Irlanda pelo chuvoso país de Gales, e agora pela chuvosa Escócia. Quando estendi a mão para tocar a maçaneta do carro, uma sombra se moveu no canto do meu olho. Quando me virei, vi uma figura parada na chuva, com os pés na borda da linha amarela onde o asfalto encontra a estrada e a vida encontra a morte. Era jovem, vestido com roupa de couro preto, com uma mochila grande nas costas e segurando um capacete de motociclista. A chuva passava através dele, mas mesmo assim vi que ele tremia. Estava morto. Um fantasma. Eu já tinha visto muitos fantasmas, e embora ainda me assustasse a princípio com as aparições, a presença deles não me incomodava mais. Depois dos últimos meses, eu havia me acostumado a vê-los. Apareciam em momentos inconvenientes, às vezes um pouco deformados ou com ferimentos. Na semana anterior, um fazendeiro que havia sido atropelado pelo próprio cortador de grama acenou para mim de um vale ao sul, com o rosto aberto como um Demogorgon de Stranger Things. Ele parecia tão mal que quase me fez pôr para fora o sanduíche de atum que eu havia comido. Eu tinha aprendido que fantasmas idosos eram muito mais falantes do que os jovens, muitos dos quais pareciam confusos e desorientados demais para perceber que A. estavam mortos e B. que eu podia vê-los. Os idosos, porém, pareciam buscar algum tipo de companhia. Especialmente os doentes terminais que haviam morrido antes de se despedir de seus entes queridos ou aqueles que buscavam alguém antes de caírem na obscuridade. Um velho certa vez me perguntou os resultados do torneio de Wimbledon. Ele pareceu ficar bastante desapontado quando eu disse que não assistia a partidas de tênis nem a jogos e esportes de qualquer tipo. Esses espíritos queriam alguém para conversar.
talvez até um amigo por um curto período de tempo. Eu não era nenhum dos dois. Eu não era Charley entre o céu e a terra, eu era Charley sobrevivente de um filme de terror, como em Sem Tempo para Conversar. Minha mãe saiu da loja com uma adocicada e engordativa Coca-Cola tradicional na mão, já tendo trocado o refrigerante, e entrou no carro. Desviei o olhar do motociclista antes que ele me notasse. Eu odiava quando faziam isso, e me sentei no carro ao lado dela. Ela sacudiu a água do capuz, respingando nas minhas pernas, a única parte do meu corpo que ainda estava seca até então. Imagens de cartões postais de praias de areia branca da Costa Rica e de calçadas brasileiras ensolaradas alimentaram ainda mais a minha irritação. Ela murmurou um pedido de desculpas e começou a mexer no aquecedor e nos limpadores de para-brisa, enquanto o frentista nos observava da janela, com as palmas das mãos pressionadas contra o vidro como um zumbi de The Walking Dead. Simpático, não é? Lombou ela, enquanto arrancava, voltando para a estrada. Ainda bem que não vamos ficar por aqui, resmunguei com um suspiro. Concordo. De repente, um zumbido alto soou dentro do carro. O que é isso? Perguntei, acima do barulho. Não faço ideia. Umas 3 luzes de advertência acabaram de acender aqui no painel. O motor roncou, engasgando e nos sacudindo nos bancos. Mamãe ligou rapidamente o pisca-alerta e parou o carro no acostamento, sob uma grande placa de cidade coberta por um musgo verde-oliva espesso e algo que crescia descontroladamente do chão, enrolando-se nos postes e se espalhando pelas palavras da placa. Prendemos a respiração enquanto ela tentava ligar o carro novamente. O carro tossiu 1-2 vezes e depois silenciou. Ela gemeu alto e desabou no banco. Uma floresta densa e escura nos cercava dos 2 lados. E agora? Ela desafivelou o cinto. Vou voltar a pé até o posto e pedir ao rapaz para chamar um guincho. Acho que vamos vê-lo de novo, afinal. Vamos lá, falei, levando a mão à maçaneta. Não, fique aqui você. Está chovendo, você vai se molhar. Mãe, regra de sobrevivência número 1. Não se separem. Saí do carro, bati a porta e contornei o veículo até a placa. Peguei um galho nodoso do chão e cutuquei o musgo, soltando-o. Um frio cortante ardia na pele sob minhas roupas. Mãe, chamei, o medo crescendo em minha voz. Não, não e não. Ela se juntou a mim. Glendale é um nome muito característico. Certamente explica porque as últimas horas foram de altos e baixos. Passamos por um Glenlevin há pouco tempo e por um Glenarran antes disso. Claro, Glendale não soa tão mal, mas veja como é conhecido. Golpeei a placa repetidamente com o galho até que ele se partiu na minha mão, e o nome pelo qual a cidade era popularmente conhecida apareceu. Poncheira do Diabo. Joguei o galho quebrado no chão e me virei com os braços abertos, como Jennifer Love Hewitt em Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Enquanto fugíamos de um lunático enlouquecido, viemos parar em um lugar apelidado de Poncheira do Diabo. Minha mãe fez uma careta. Mas, qual o problema? Qual o problema? Você nunca viu uma continuação de filme de terror? Regra #2. Adquira habilidades na estrada, como conhecimentos de mecânica de veículos automotores. O interior da oficina mecânica era austero, cinzento e gelado. Prateleiras de ferramentas e instrumentos pontilhavam o espaço ao redor de pneus fixados em paredes de concreto. Tudo naquele lugar era frio. Eu tinha ido me sentar em um banco lá dentro, que parecia mais frio do que do lado de fora, enquanto minha mãe andava de um lado para o outro no pequeno escritório envidraçado no canto dos fundos, diante de 2 mecânicos que tentavam, sem muita convicção, explicar o que havia causado a pane tão repentina no nosso carro. Depois da terceira explicação, decidi me retirar completamente da conversa. Pelo vidro minha mãe parecia tão frustrada quanto eu, o rosto repuxado, as sobrancelhas franzidas, a expressão carrancuda. Do outro lado da oficina, nosso pequeno Ford azul estava suspenso no ar, esvaziado de seus órgãos, alguns espalhados sobre o chão imundo, ao lado de uma caixa de ferramentas de lata vermelha. Olá! Sobressaltei-me e ergui os olhos para o homem em pé a meu lado. Ele usava um terno cinza, sem gravata, o paletó aberto, uma mão no bolso da calça, numa tentativa de parecer casual. No bolso do blazer havia um pequeno broche, um símbolo de algum tipo, talvez uma estrela. Difícil ver dali. Oi? Respondi cautelosa, meu tom de voz soando mais como uma pergunta. Ouvi dizer que temos gente presa aqui por causa de problema no carro. Hesitei. As notícias corriam rápido por ali. A porta do escritório bateu e minha mãe veio em nossa direção. Levantei-me rapidamente. Parece que vai demorar algumas semanas para sairmos daqui. Ela resmungou. O quê? Exclamei. Aquele atraso não estava no plano.
A intenção era continuar, permanecer na estrada, seguir em movimento até passar o Halloween, quando havia mais chance de Olivia atacar, e então nos instalarmos no lugar que tínhamos circulado no mapa. Não ali no isolamento rural. Num vilarejo conhecido como Poncheira do Diabo. Disseram que o carro é muito velho, explicou minha mãe, e que vai demorar um tempo para conseguirem as peças. Mas assim que estiver consertado, voltaremos para a estrada, prometo. Eu ergui as mãos. E onde é que vamos ficar por 2 semanas? Deve haver um hotel baratinho ou um bed e breakfast em algum lugar por aqui. Ela parou de repente, ao notar o homem de terno cinza a meu lado. Ele deu um passo à frente para apertar a mão dela, de maneira muito formal. Peço desculpas, não quis ouvir a conversa, mas soube que vocês tiveram uma pane e quis ver se eu podia ajudar de alguma forma. O senhor é mecânico? Minha mãe perguntou. De preferência um com acesso imediato a peças de Ford antigo, acrescentei. Ele balançou a cabeça. Infelizmente não. Meu nome é Robert Gilbert, mas podem me chamar de Bob. Sou uma espécie de prefeito daqui. Prefeito? Repeti. Talvez mais um conselheiro ou porta-voz da cidade. Ele sorriu. Os dentes, de um branco perolado, reluziram. Os olhos, de um azul vibrante, fascavam sob a luz agressiva da oficina. Foi muita gentileza vir nos dar as boas-vindas, disse minha mãe, agora em um tom educado. Imagine. Posso supor que estejam cansadas. Vocês vieram de longe até aqui. Enfim, a Kate tem uma pousada ótima na cidade, mas como vão ficar por pelo menos 15 dias, talvez seja mais confortável um espaço maior. Algo com 2 quartos, cozinha equipada, sala de estar. Ele lançou um olhar para mim, e televisão. Televisão? Repeti, achando a oferta promissora. Minha família tem uma antiga propriedade agrícola nos arredores da cidade que acabou de vagar. Está entre inquilinos no momento. Vocês podem se hospedar lá até o carro ficar pronto. Ah, muito obrigada, é muita gentileza, mas não podemos aceitar, disse minha mãe. Eu insisto. Sinceramente, vocês até me ajudam. A geada de outono pegou pesado esta semana, e é bom para uma casa antiga dessas não ficar vazia. Bem, eu gostaria de pagar. Minha filha e eu não podemos simplesmente nos hospedar de graça. Se a visita se tornar uma estadia mais longa, conversaremos sobre aluguel mensal. Não vai se tornar estadia longa, respondi, lançando um olhar para minha mãe, que assentiu com entusiasmo, para minha sorte. Sem problema. Ele bateu palmas. Ótimo. Combinado então. Posso levar vocês agora, se já terminaram aqui? Arrastamos as malas de um canto escuro da oficina até o porta-malas do jipe preto do homem. Enquanto ele abria a porta do passageiro para minha mãe, lancei um último olhar para o Ford azul, para a segurança e familiaridade que ele representava. Suspirei alto e me juntei a ela e a Bob no jipe. Eu não fazia ideia de para onde estávamos indo ou de quem exatamente era aquele sujeito. Só tinha em mente que era mês de outubro e que eu já havia quebrado pelo menos uma regra de sobrevivência de Halloween. Era escura e espessa, cheirando a mofo outonal, subia pela casa, enrolando-se nas vigas e serpenteando ao redor de janelas opacas de poeira. A tinta descascava das venezianas de madeira preta, expondo fendas carmim por baixo. Havia uma varanda em estilo americano, onde 2 poltronas de vime jaziam largadas num canto, encharcadas de chuva. A ponta dos meus tênis pairava à beira do portão enferrujado, cujas dobradiças tinham sido silenciadas por um musgo acastanhado que preenchia as frestas entre as ripas de ferro. Ao meu redor, desdobrava-se uma paisagem de fazendas isoladas, águas escuras e lustrosas e um manto espesso de árvores, abraçando o lago e subindo pelo vale. Acima, um corvo grasnou, bateu as asas e pousou na borda da chaminé que apontava para o céu cinza escuro. Viramo-nos para acenar em despedida ao Sr. Gilbert, com sorrisos duros colados ao rosto, enquanto ele dava ré pela estradinha de terra, piscando os faróis em um gesto de adeus. Dei uma cutucada de leve em minha mãe, e o sorriso forçado rapidamente se desfez. Bom, se isto aqui não é o cenário perfeito para a maldição da residência Hill, então eu não sei o que é. Minha mãe me cutucou de volta. Talvez por dentro seja mais quentinho e acolhedor. Duvido. Bem, é de graça, então já é alguma coisa, disse ela, erguendo uma das malas pelo caminho do jardim, minha bolsa de ginástica no ombro, o zíper estufado graças a DVDs antigos e uma ou outra fita VHS, por nostalgia e curiosidade. Arrastei a outra mala, enquanto segurava com a outra mão uma caixa com a etiqueta cozinha. Contanto que este lugar tenha uma televisão como ele prometeu, e Wi-Fi para streaming, estamos no lucro. Fico feliz em ver você assistindo aos filmes de novo. Você adora filmes de terror. Eu odiaria ver você mudada depois do que aconteceu no ano passado.
Mordi o lábio. Se minha mãe soubesse como eu havia mudado. Para começar, eu não dormia. Dormir é para quem não tem uma assassina enlouquecida na sua cola. Eu não estava alucinando, como a polícia disse à minha mãe, enquanto eu escutava do corredor. Não, eu sabia no fundo da minha alma que Olive Montgomery estava em algum lugar por perto, à espera do momento perfeito para reaparecer. Continuei seguindo minha mãe pelo caminho do jardim, onde ervas daninhas finas se retorciam e se enroscavam nos meus pés, puxando meus tornozelos. Chutei uma que prendera no meu cadarço e subi os degraus da varanda. A madeira rangeu sob meus tênis, vergando e estalando. Mais tinta se soltou, como pele de cobra em muda. Um grande emaranhado de teias cobria os cantos da varanda, seus habitantes já muito ressequidos. Na parede ao lado da porta havia uma caixa de correio de lata com tampa e uma plaqueta de ardósia fina, o nome da casa riscado até se tornar irreconhecível. Como se não pudesse ficar mais sinistro, murmurei passando a ponta dos dedos sobre o entalhe. Minha mãe tirou do bolso um molho de espessas chaves de cobre, presas por um barbante, e as balançou no ar. Charley, olhe, você não vê mais isto na cidade. Acho que há um motivo para isso, brinquei. E desde quando você começou a me chamar de Charley? Desde que você me pediu. Não dá mais para usar Lottie, e você nem cogitou Charlotte, então fica Charley. Suspirei. Eu disse que a gente deveria ter mudado de nome. Eu tentei, lembra? Você odiou. Você quis me rebatizar com o nome de personagem da Disney. Caçoei, largando a caixa da cozinha aos meus pés. Alguma coisa tilintou e chacoalhou. Ei, cuidado, meu liquidificador de smoothies está aí. Ora, eu achei que a Aurora tinha uma sonoridade bonita. Peguei a chave e a deslizei na fechadura. Não é exatamente o tipo de nome que passa batido. A chave ficou presa, virando só uma fração para a direita. O que você quer dizer? Que tal Rapunzel? Girei a maçaneta e a porta se abriu batendo num cabideiro. Veja só, estava destrancada o tempo todo, disse minha mãe. Virei-me e encarei-a boquiaberta e com os olhos arregalados. Ela ergueu as mãos. Não comece com as regras de sobrevivência de novo. Pelo menos, espere eu fazer um café bem forte. Ou uma margarita. O que for mais rápido. Ela passou por mim e virou no primeiro corredor. Eu não quero saber se o lugar é de graça ou não. Espero que Bob esteja preparado para nos reembolsar pelo sistema de segurança de última geração que planejo instalar. Gritei atrás dela. Um lampejo vermelho cortou minha visão periférica e virei a cabeça bruscamente. Um caminhão velho reduziu a velocidade ao passar pela entrada da propriedade. Vizinhos talvez. Quem sabe o lugar não fosse tão isolado quanto eu imaginava. Mas o caminhão não continuou em outra direção nem estacionou. Simplesmente ficou ali parado com o motor ligado. Estreitei os olhos para enxergar através do vidro, mas a pessoa sentada ao volante estava encoberta pelo vidro do para-brisa, que refletia o céu de chumbo. Esperei, e a pessoa também. O que era aquilo? Seria só a curiosidade típica de cidade pequena, como o atendente do posto. Controlando o impulso de erguer o dedo do meio, optei por acenar, num gesto de sarcasmo. Um instante depois, o caminhão deu ré, desceu pela estradinha e foi embora. Vai entrar ou pretende passar a noite medindo o vão da porta para o tal sistema de segurança? Perguntou minha mãe. Engraçadinha, resmunguei, observando o caminhão sumir na linha da floresta. Passei a ponta dos dedos mais uma vez pela plaqueta riscada, respirei fundo e devagar, cruzei a soleira. O silêncio era espesso dentro de casa e a poeira também, tão espessos que eu conseguia sentir ambos na língua. Os passos de minha mãe rompiam a quietude, enquanto ela rodopiava pela área da cozinha à direita, inspecionando gavetas e armários. Molduras vazias se alinhavam nas paredes do corredor onde eu estava, dispostas em fileiras como uma exposição eclética numa galeria moderna, prontas para inspirar discussões pretensiosas sobre o significado do vazio ou algo do tipo. O espaço restante entre as molduras estava manchado, marcado por anos de sol, impressões digitais e pó. À esquerda do corredor estreito havia uma sala de estar com vista para o lago, grandes janelas em arco atrás de um sofá de 2 lugares surrado, ao lado de uma poltrona empoeirada no mesmo tom de azul poeira. A televisão parecia tão velha quanto a casa. Felizmente havia um aparelho de DVD embaixo, enroscado num emaranhado de cabos. No chão, um baralho e uma caixa de Scrabble meio roída, onde temi que um rato tivesse feito ninho. Passei a mão no rack da TV, a aparência estranhamente familiar. Era igualzinha a que Olive e eu tínhamos em Arrogate. Não podia ser, mas o controle remoto preto, em cima do móvel, também me causava uma desagradável impressão de déjà vu. Fechei os olhos e balancei a cabeça. Ninguém sabe que você está aqui,
Sussurrei para mim mesma, minhas palavras rompendo o silêncio. Você está segura, está segura, está segura, está. Chalei? Abri os olhos e vi minha mãe parada na porta da cozinha, uma chaleira na mão, o fio pendendo até o joelho. Você está bem? Estou, respondi ofegante. Ela franziu a testa e passou a olhar pela sala, ainda não totalmente convencida. É tão convidativa por dentro quanto você esperava? Provoquei. Ela revirou os olhos. São 2 semanas. A gente dá conta. Venha, vamos ver os quartos. Pousou a chaleira e subiu a escada. Os degraus rangeram até o último lance, a madeira ameaçando rachar sob nosso peso. O quarto principal era espaçoso. Havia uma cama enorme no centro, com 2 mesinhas de cabeceira redondas, um grande guarda-roupa num canto e um banquinho. Debaixo de uma pintura a óleo que retratava cavalos, havia uma pequena escrivaninha, com alguns livros de capa de tecido largados na beirada. O carpete estava poído sob meus tênis, e pelo menos uma das persianas estava quebrada, caída na diagonal sobre a janela que dava para a frente do jardim e para a estradinha da fazenda adiante. Pelo menos eu poderia vigiar visitantes, sobretudo os do tipo cabeludo, rancoroso e armado com faca. Enquanto eu espiava pela janela, uma ripa deslocada da persiana caiu e me acertou na cabeça. Levei um susto e recuei, depois que quando percebi o que era. Será que esta casa está mesmo entre inquilinos ou está esperando para ser demolida? Minha mãe pôs as mãos na cintura e olhou ao redor. Acho que com uma boa faxina melhora. Vamos ver o outro. O quarto do outro lado do corredor era menor, e as paredes eram de um coral apagado, como um céu ao amanhecer. A cama ficava no centro, arrumada com lençóis recém-lavados, estampados com arco-íris. Quarto de criança, talvez. A janela dava para os fundos e exibia uma vista de árvores densas e céu carrancudo. Algo, de repente, fisgou o canto do meu olhar. Virei-me devagar e encarei as prateleiras no fundo do quarto. O sangue gelou em minhas veias. Minha mãe veio para o meu lado e parou abruptamente. Isso é interessante. Ele disse que vinha com toda a mobília para deixar com cara de lar. Isso tem cara de lar? Para quem? Para o elenco de Invocação do Mal. Minha voz reverberou nas paredes descascadas, enquanto eu apontava para o fundo. Empoleiradas na prateleira, enfileiradas, havia cerca de 1 dúzia de bonecas grandes de porcelana. Cabelos negros retintos, trançados e amarrados com fitas poídas. Vestidos de linho manchados, pés descalços. Pele branca como neve, olhos de vidro vazios. Regra #3. Desconfie de casas com coleções de bonecas. O vapor subia da caneca entre minhas mãos enquanto eu olhava pela janela para o jardim dos fundos. Um velho balanço enferrujado pendia frouxamente de um grande e desgrenhado salgueiro, cujos galhos caíam sobre a grama como membros pesados. Mais adiante, uma pequena ponte desaparecia na mata atrás, engolida pela floresta e pelas sombras. Minha mãe entrou cautelosamente no quarto, segurando um saco de lixo preto. Vamos pegar as bonecas e guardá-las no armário por enquanto. Um arrepio subiu por minha espinha, como dedos finos de boneca rastejando. Por que elas estão aqui, afinal? Bob disse que não faz muito tempo que os inquilinos anteriores saíram, então talvez as bonecas sejam deles. Ou ficam aqui o tempo todo, como uma espécie de boas-vindas para novas famílias. Uma cesta de doce seria mais acolhedora, resmunguei. Uma lata de biscoitos. Talvez uns salgadinhos de queijo. As avaliações dele no Airbnb devem ser péssimas. Minha mãe assentiu. Salgadinhos de queijo. Agora me deu vontade. Olhei mais uma vez para as bonecas de porcelana, todas enfileiradas lado a lado, caídas como cadáveres antes que minha mãe começasse a recolhê-las nos braços, amontoando-as dentro do saco. Pequenos membros saíam pelo topo, pernas, braços, dedos. Arrepiei-me de novo, mais forte dessa vez, e o chocolate quente pingou no meu colo. Por que você não fica no outro quarto? Sugeriu minha mãe, colocando a última boneca em cima das outras. Não posso. Este é claramente o quarto das crianças. Tem aquela escrivaninha boa. Você poderia se adiantar nos trabalhos da escola desta vez. Suspirei alto. Não acredito que vou ter de repetir o último ano para entrar na universidade. Como se o inferno de Arrogate não tivesse sido suficiente, descobrir que não tinha valido de nada. Que golpe! Talvez eu devesse ter deixado Olive fazer minhas redações de inglês, talvez eu tivesse passado em alguma matéria. Artesanato em madeira até que foi bem por um tempo. Mas aí o Sr. Gillies foi obliterado por uma cortadora de madeira e finalizado com uma serra. Perdeu a mão que andou por todo lado em forma de fantasma como um caranguejo ermitão. A ausência dos fantasmas de Arrogate foi perceptível no começo.
Eu os procurei de manhã no café, esperei que viessem conversar comigo à tarde e adormeci pensando que estavam ali no canto, tropeçando uns nos outros e discutindo. Mas com o tempo percebi que haviam partido. Realmente tinham ido embora. Eu tinha me afeiçoado a todos os que pereceram no massacre de Olive. Mega empalada, Sarah estrangulada, Hannah alquebrada e até Rochelle esfaqueada e Gabrielle decapitada, por mais irritantes que fossem em vida e na morte. Claro que eu queria que passassem para o outro lado, seguissem em paz, fosse qual fosse o processo para fantasmas. Fiquei feliz por terem sumido, por terem se dissipado no brilho da manhã, e feliz por ter ajudado nesse caminho. Mas de forma estranha, agora mais do que nunca eu também sentia falta delas. A solidão se instalou e pesou nos meus ombros, me empurrando para baixo, abafando meu humor como uma nuvem de chuva ameaçadora. Pelo menos eu tinha minha mãe de volta, felizmente. Fazer ligações interurbanas de um telefone público de Arrogate, num corredor barulhento, era difícil, mas eu sentia falta de ter amigos de verdade. Pessoas que não fossem obrigadas a gostar de você por causa de laços de sangue e da genética. Eu sentia falta de Olive. Isso era estranho? Sentir falta de quem planejou assassinar todo o último ano da escola por vingança? Sim, acho que era estranho. E então, o que acha? Levantei os olhos e vi minha mãe começando a colocar minhas coisas no corredor. Não, tudo bem, eu fico neste quarto. As bonecas já saíram, e não vamos ficar aqui por muito tempo mesmo. Mas acho que devo aproveitar a escrivaninha para adiantar a escola. Concordei. Minha mãe sorriu e afastou uma mecha de cabelo liso da frente do meu rosto. Eu te ajudo a trazer. Levantamos a escrivaninha, não mais que alguns centímetros do chão, e começamos a arrastá-la pelo corredor, batendo às vezes nos joelhos. Quando a colocamos no canto do meu novo quarto, meu polegar roçou em algo afiado. Afastei a mão. Um filete de sangue apareceu na ponta do meu dedo. Coloquei-o na boca e suguei com força, abaixando-me para ver o que tinha me cortado. Havia uma inscrição entalhada na madeira embaixo da mesa. Um único nome, Beatrice. Vestígios de uma vida que já fora vivida naquela casa, gravados no móvel. Talvez houvesse mais pistas naquele lugar, naquela cidade. Migalhas para eu encontrar. Passei o dedo pelas letras, sentindo as curvas e voltas na ponta da pele, e voltei a ajudar minha mãe a desempacotar coisas durante o resto do dia. A noite virou uma névoa de sacolas de compras, mochilas e malas, nuvens de poeira e a presença ocasional de alguma aranha tropega saindo de um canto escuro, incomodada com nossa chegada. Fomos arrumando a casa, tentando deixá-la o mais confortável possível, até que o grande salgueiro e o balanço enferrujado desapareceram no anoitecer e os sons noturnos começaram a sussurrar nas janelas. E quando a barriga roncou, ignoramos a geladeira recém-abastecida e pedimos pizza de um lugar chamado Home Slice, anunciado em um panfleto preso ao quadro de cortiça na cozinha, encontrando conforto na massa italiana fina, servida com queijo extra. Na hora de dormir, tudo o que trouxemos já estava dobrado nas comodas, pendurado nos armários ou empilhado nas prateleiras. O toque final foi uma foto de meu pai apoiada no criado mudo. Minha mãe tinha uma igual no dela. Depois de banhos mornos na banheira com água pela metade, tiramos as colchas das camas e colocamos nossos edredons. Não tínhamos trazido muita coisa quando saímos, deixando a maioria em um depósito sob nome e endereço falsos. Mas minha mãe fez questão de trazer seus lençóis de algodão egípcio para a vida na estrada, enquanto eu priorizei minha coleção de Stephen King. Era justo. Antes de me deitar, desci usando um moletom largo, enchi um copo com água turva da pia da cozinha, me perguntando se era realmente potável, e voltei para cima para a primeira noite na nova casa. No terceiro degrau, notei que o armário do corredor estava entreaberto. Retornei e, curiosa, abri o mais, envolvendo os dedos nas bordas da porta. Não era o armário de casacos que eu esperava, e sim um espaço que se abria na escuridão, formando uma escada em espiral que descia girando para um breu total. Um porão. A casa sinistra tinha um porão. Claro, tinha de ter. Inspirei fundo, coloquei o copo no chão, depois arrastei a mesinha da entrada, em formato de meia-lua, cor taupe, pelo piso de madeira, provavelmente arranhando tudo, e a posicionei diante da porta do porão. Eu sabia que não era boa ideia explorar porões escuros à noite. Ao me virar para sair, vi uma moldura caída no chão, que se deslocara quando movi a mesa. Abaixei-me e tirei o pó. Na foto, um grupo de crianças de uniforme verde musgo, meninos de cabelo penteado de lado, meninas de tranças amarradas com barbante e uma mulher alta e loira ao lado deles. Coloquei a foto virada para baixo numa gaveta e subi para o meu quarto, tentando não revirar os olhos para os degraus rangentes. Estávamos presas ali.
por 2 semanas inteiras. Até pouco antes do Halloween. Deitei-me na cama recém-arrumada e fiquei olhando para o teto. Sombras dançavam sobre a tinta branca, o contorno de um galho desenhando linhas invisíveis de um lado para o outro, como uma agulha num polígrafo. Por um instante, os aquecimentos vocais de Megan, a respiração ofegante de Sarah e o pop, crack, clock de Hannah pareceram flutuar pelo quarto, dançando com as sombras, antes que o sono me levasse de volta a um lugar que eu esperava esquecer um dia. Regra #4. Não divulgue endereços ou números de telefone a estranhos. Na manhã seguinte, nossos calçados estavam em um tapetinho junto à porta da frente, nossos casacos, pendurados no hall e meu cereal de chocolate preferido, na prateleira da cozinha, ao lado da saudável granola de baixa caloria de minha mãe. Talvez Bob estivesse certo. Era mais confortável ali do que em um quarto apertado de uma pousada. Apesar de que eu teria de avisá-lo sobre a promessa de uma televisão, já que ainda não tinha conseguido colocar aquela velharia para funcionar. O que vamos fazer hoje? Perguntei. Mamãe tomou um gole de café. Se não chover, podemos dar uma volta pela cidade. O que acha? Dei de ombros. Acho que podemos descobrir de onde vem o apelido Poncheira do Diabo. Eu duvidava que a cidade tivesse muito a oferecer em termos de atrações turísticas, mas precisava estabelecer a localização de 3 lugares vitais para minha existência ali pelas 2 semanas seguintes: uma biblioteca, um cinema e uma cafeteria onde fizessem um chocolate quente decente. Com esses 3 garantidos, estaríamos bem. Eu já tinha decidido que Glendale podia fornecer uma pizza de queijo decente, embora precisasse pedir queijo extra, muito extra da próxima vez, pois a camada estava fina demais para o meu gosto. Mamãe abriu a torneira da pia para encher o copo. Ouvi Bob dizer que se chama Poncheira do Diabo por causa do formato. A cidade e a floresta ao redor ficam numa espécie de vale. Ela colocou as mãos em conchas sob a água corrente para me mostrar o formato. Legal, não é? Não deve ser muito legal quando chove. Observei, apontando para as mãos em concha de onde agora a água transbordava para dentro da pia. Ela olhou para baixo e abriu as mãos, fazendo a água acumulada espirrar na pia. Bem, eu acho que é legal, respondeu ela, secando as mãos em um pano de prato verde-água. Uma batida forte ecoou pelo corredor, e eu deixei cair a torrada que estava em minha mão. Caiu no chão empoeirado com a manteiga para baixo. Gemi, desconsolada. Em seguida, uma voz familiar chegou à cozinha. Charley, chamou minha mãe. Juntei-me a ela na porta, a brisa soprando e gelando minha pele sob a roupa. O Sr. Gilbert estava na varanda com as mãos nos bolsos do casaco e um chapéu chique de tweed na cabeça. Ele tinha a mesma expressão de olhos arregalados e sorriso emborrachado no rosto, enquanto o azul de seus olhos era cortado pela luz do sol. Eu estava de passagem e pensei em ver como vocês estão. Estão confortáveis? Dormiram bem? Ah, sim, é muito confortável, respondeu minha mãe. Não é, Charley? Franzi a testa e o silêncio se adensou. Mamãe me deu uma cotovelada. Sim, muito. Minha voz transbordava um sarcasmo impressionante. Mamãe me deu uma nova cotovelada com mais força. Ótimo, ótimo. Bem, tem outro motivo pelo qual passei por aqui. É para convidar vocês para jantar hoje à noite na prefeitura. Jantar? Repetiu mamãe. Antigamente esta era uma cidade mineira, explicou ele. Todos os que moravam aqui pertenciam a famílias mineiras de um lado ou de outro, então, em vez de ir à missa nas manhãs de domingo, quando tantos familiares estavam nas minas, a igreja mudou o horário da missa para o fim da tarde, e depois todos se reuniam para jantar. Que incrível! Minha mãe exclamou, seu sorriso se alargando conforme o olhar dele se intensificava. Somos uma comunidade por aqui, mesmo que as minas não nos unam mais. Incrível, disse ela novamente. Foi a minha vez de dar uma cotovelada nela. O que acham? Ele perguntou. Sobre o quê? Olhei rapidamente de um para o outro. Sobre nos encontrarmos na prefeitura hoje à noite? Ver o que Glendale realmente representa. Eu disfarcei uma careta, esperando que minha mãe inventasse uma boa desculpa. Um jantar comunitário na prefeitura depois da missa não era como passávamos nossos domingos. Tecnicamente, passávamos nossos fins de semana fugindo de uma serial killer enlouquecida, mas isso não parecia uma desculpa adequada naquele momento. Nós adoraríamos, ela exclamou. Dei um passo para trás. Nós vamos? Indaguei em um murmúrio. Ah, sim, será uma ótima chance de conhecer outras pessoas, e se todos tiverem a metade da gentileza que você tem, Bob. Bem, então teremos uma surpresa hoje à noite, não é, Charley? Ela também estava sendo sarcástica? Eu não sabia dizer.
Bob estalou os dedos, mostrando uma genuína satisfação. Seus olhos chegavam a faiscar. Excelente! A missa é às 6 horas, mas vocês não precisam ir. Não vamos, interrompi. Recebi outra cotovelada. Então, o jantar é às 7 horas. Estou ansioso para encontrá-las lá. Ele acenou com a cabeça e virou-se para ir embora. O que devemos levar? Minha mãe perguntou. Somente vocês. Ela riu e ergueu a mão para acenar em despedida. Fechei a porta com força. Que grosseria! Ela me repreendeu. Esse convite é muito estranho. Por quê? Foi uma gentileza da parte dele. Ele está te paquerando. Acho. Estremeci. E lembre-se de que esta é só uma breve parada, enquanto o carro é consertado. Não vamos ficar morando aqui. É estranho que nos convidem para um evento da comunidade. Não é normal. A menos que estejamos no cardápio desse jantar. Minha mãe balançou a cabeça e voltou a se concentrar no café. Acho que nossa percepção de normal está um pouco distorcida ultimamente. Ela apontou para nossos pertences simples, o mapa no chão ao lado dos nossos sapatos, sinalizado com cidades e estradas que havíamos visitado, possíveis paradas, vilarejos marcados a serem considerados para depois do Halloween, que anunciavam programas acadêmicos sólidos e vínculos com clínicas médicas locais para o trabalho de minha mãe. Eu estava bem com nossos arranjos atuais de moradias temporárias, mas ela, talvez não. Ou talvez ansiasse por uma conversa adulta sobre outros assuntos além de filmes, skittles e maneiras de desarmar um agressor. Jugular, órbitas oculares, rótulas. É claro que aquele artigo no Reddit de onde eu havia tirado minhas informações presumia que eu tivesse a coordenação motor adequada. O reditor não tinha me visto na aula de educação física. Tudo bem, resmunguei. Vamos quebrar uma regra importante de sobrevivência e sair à noite para jantar em uma cidade estranha, com pessoas desconhecidas, e torcer para que não sejam canibais. Minha mãe fez uma dancinha de vitória. Agora preciso assar uma coisa. Ela marchou para a cozinha e começou a abrir todas as gavetas e armários, tirando tigelas multicoloridas, espátulas de silicone e um grande saco de farinha que provavelmente estava vencido há muito tempo, aberto e exalando nuvens de pó enquanto ela o manuseava. Ele disse para não levarmos nada além de nós, lembrei. As pessoas sempre dizem isso. Ninguém vai pedir a um convidado para fazer a sobremesa para levar vinho ou polir os talheres, mas é de conhecimento geral que os convidados sempre devem levar uma contribuição. Tudo bem, então pegamos algumas flores no jardim do vizinho. Minha mãe balançou a cabeça. Não podemos roubar flores do vizinho. Ela fez uma pausa e acrescentou, pelo menos não no nosso segundo dia aqui. Eu vou fazer um bolo. Só tem um probleminha. Ela parou com o suéter já coberto de farinha. E qual é? Você não sabe cozinhar. Nem eu. São 2 problemas, na verdade. Não precisa ficar perfeito. É só uma coisa simbólica. Suspirei e me encostei na porta. Então, nada de explorar a cidade? Ela inclinou a cabeça. Você pode explorar para nós. Ela apontou a espátula para mim. Encontre uma cafeteria para mim. Que seja boa. Fiz uma saudação irônica e vesti meu casaco. Precisa de mais alguma coisa? Ela olhou ao redor, franzindo a testa. Talvez ovos? Para o bolo. Ela tirou a carteira de dentro da bolsa e empurrou-a em minha direção, com os dedos já brancos de farinha. Desenrolei uma nota amassada de 10 libras de um recibo em um compartimento lateral e coloquei a carteira de volta na bolsa de veludo marrom. Em seguida saí, ouvindo atrás de mim o tilintar de pratos na cozinha. Já fora da casa, pulei sobre as ervas daninhas sinuosas no caminho do jardim, empurrei o portão enferrujado que rangia nas dobradiças, e ganhei a rua. Enquanto as solas dos meus tênis pisavam ruidosamente no cascalho, o movimento me fez virar a cabeça. Uma figura caminhava no campo ao lado, em meio a uma paisagem de plantações em tons de bege. Pelo modo como flutuava sobre a cevada de inverno recém-semeada, eu soube que era um fantasma. Esse, porém, estava vestido com uma camisa branca de linho, calça cinza com as bainhas rasgadas e os pés descalços e ensanguentados. Parecia ser de uma época antiga, o que era intrigante, já que os espíritos com os quais eu havia interagido em Arrogate eram recém-falecidos, e aguardavam um de 2 destinos: realizar o que precisavam e partir em paz como Rochelle e Meghan, ou não, e se desfazer em pó, levados pelo vento como se nunca tivessem existido como Hannah e Sarah. Ou as coisas funcionavam de forma diferente aqui em Glendale, o que era motivo para partir o mais rápido possível, ou essa pessoa no campo era um membro dos recentemente falecidos, o que também era motivo para partir. Como se o fantasma do campo pudesse me sentir, ele começou a se virar em minha direção, então voltei a me concentrar na trilha.
Minha mente já estava sobrecarregada com o peso do possível retorno de Olive, e agora, por causa daquele conserto do carro. Quando olhei rapidamente por cima do ombro, a figura no campo de cevada havia desaparecido. Mas caso voltasse e quisesse minha ajuda, ou talvez quisesse trocar ideias sobre os resultados de Wimbledon, apressei meu passo. No final da trilha havia uma estradinha estreita e mais além uma floresta densa e amarronzada. Como eu já havia assistido a inúmeros filmes de terror e sabia bem o que acontecia em florestas densas, preferi ficar na estrada aberta. Nada de trilhas escondidas para mim. Eu já tinha assistido a Pânico na Floresta 3 vezes. Podia ter levado um golpe no ano anterior, mas meu instinto de sobrevivência estava de volta aos trilhos. Lembrei-me de que o Sr. Gilbert havia dito no trajeto de carro até ali, que o centro da cidade ficava a leste do sítio, mas que não sabia dizer a que distância nem a quanto tempo de percurso. Virei à esquerda, saindo da trilha do sítio, mas havia apenas a estrada sem calçada. Encostei-me na lateral o máximo possível e rezei para que os motoristas fossem mais gentis ali do que na cidade. Não eram. O primeiro carro quase me atropelou, me fazendo cambalear pelo barranco com um susto, e o segundo buzinou tão alto que meu coração quase pulou para fora do peito. Motoristas rurais eram aparentemente como motoristas urbanos, apressados e sem paciência, embora eu não tivesse ideia do porquê de tanta pressa numa localidade como aquela. A voz do Sr. Terry de repente ecoou pelo asfalto da estrada, como óleo vazando, a rouquidão grave de um velho que passará a maior parte da vida no mar. As pessoas se movem no tempo e na velocidade da ilha. Ele costumava dizer isso com frequência. Eu me perguntei onde ele estaria agora, a diretora BLYTH também, com a Rogate tendo sido parcialmente explodido pela minha colega de quarto psicótica e isolado como cena de crime. Procurei no Google em uma de nossas muitas viagens de carro, mas seus nomes não apareceram novamente depois da primeira série de notícias sobre uma tragédia na antiga ilha monástica de Salty. O que acontecerá lá não fora uma simples tragédia. Fora assassinato. Premeditado, planejado, cruel, traiçoeiro. Uma buzina interrompeu meus pensamentos, assustando-me novamente. Encostei-me na margem da estrada e acenei para o carro seguir em frente. Ele passou voando por mim, deixando pequenas pedras chacoalhando no asfalto em seu rastro. Outro motor roncou suavemente atrás de mim, então acenei para ele também, mas esse não passou. Acenei uma segunda vez, mas tudo que ouvi foi o ronronar de um motor diminuindo a velocidade. Quando olhei por cima do ombro, vi uma caminhonete vermelha avançando lentamente pela estrada. Não havia para onde desviar, à minha esquerda havia terras agrícolas e campos, e à minha direita, a floresta e uma encosta íngreme. A caminhonete continuou roncando e zumbindo atrás de mim. Preparei minha carranca mais assustadora e olhei para trás, mas foi então que percebi que a reconheci. Aquele tom acobreado e enferrujado de carmesim que estava em nossa trilha ontem quando chegamos, parado em frente à nossa garagem. A pessoa ao volante estava novamente oculta, dessa vez pelo brilho ofuscante do sol. Olive? Não, não podia ser. Com certeza não. Toquei no bolso do casaco e senti o vazio. Eu havia deixado meu telefone de emergência e apito em casa, o que contrariava completamente a ideia de rotulá-los como itens de emergência. Imagens dos cadáveres mutilados de Arrogate de repente me atingiram. Gritos de gelar o sangue. O corpo sem vida de Megan, empalado na cerca do jardim. Sarah pendurada por uma corda em um armário da educação física. Rochelle com facas espetadas e brilhando sob a forte iluminação fluorescente. Hannah esparramada e alquebrada na pedra. A cabeça de Gabrielle na geladeira. Respirei fundo e senti minhas pernas fraquejarem. Uma dor surda percorreu meus joelhos quando aterrissei no chão duro. Mãos me agarraram por debaixo dos braços e me puxaram para me levantar. Lutei para me soltar e senti a força me manter no lugar. Quando finalmente abri os olhos, vi o motorista. Um longo suspiro escapou da minha boca. Não era Olive. Era uma mulher, vestida com calça caque, jaqueta de caça e boné, com mechas curtas de cabelo ruivo caindo por baixo do chapéu. Você está bem? Ela perguntou. Eu estou ótima. Ela estreitou os olhos. Mesmo? Acho que você desmaiou. Não, eu só tropecei. Ela arqueou as sobrancelhas. Eu tropecei numa pedra, reiterei com mais confiança. Machucou o tornozelo? Não, acho que não. Meus joelhos doíam por causa do impacto da queda, mas eu não queria dizer. Olharia depois que a mulher se fosse, talvez voltasse para fazer um curativo, embora eu não tivesse ideia de onde estava o kit de primeiros socorros, e duvidava que minha mãe soubesse. Mais um item inutilmente considerado de emergência. Para onde você está indo? Para a cidade. Ela soltou uma exclamação abafada.
Está indo por aqui? Sim. Por quê? Não é por aqui? A cidade é muito mais acessível pelos fundos da casa, atravessando a mata. Tem uma passarela atrás do jardim que leva à trilha na floresta que leva à cidade. Se você tiver um mapa, posso lhe mostrar. Como você sabe onde estou hospedada? Compartilhar informações pessoais com desconhecidos era uma violação das regras. Nenhum morador local andaria por esta estrada, o que significa que você é nova na área, uma forasteira. Ela fez uma pausa. E a única propriedade que está desocupada por aqui no momento é a casa de Robert Gilbert, perto do lago. Por trás dela, vi um pedacinho da caminhonete vermelha. Eu acho que te vi ontem, em frente à casa. Sim, eu soube que uma mãe e filha tiveram problema com o carro e passei para dar uma espiada. Mas parecia estar tudo bem, então não quis incomodar. Venha, vou lhe dar uma carona. Carona com uma desconhecida? Não, obrigada. Eu tinha assistido ao mochileiro. Apesar de que, no caso, seria eu quem pegaria a carona, então ela é que deveria ser mais cautelosa. Ah, não precisa, não é tão longe. Você vai levar no mínimo meia hora a mais para chegar. Não tem problema. Obrigada, de qualquer forma. Como quiser, disse ela, olhando para os dois lados da estrada. Mas tome cuidado e da próxima vez, vire à direita na passarela nos fundos do jardim e siga o riacho pela floresta. Ele levará você até a cidade, até os fundos da biblioteca. É bem sinalizado por lá. É marcado como trilha verde, e você verá que está cercado de luzes de corda para o entardecer. Obrigada. Comecei a me afastar. Espero que seu carro seja consertado logo, mas, enquanto isso, continuem dando uma olhada na oficina. Avisem que é um conserto urgente. Tenho certeza de que vocês têm um destino em mente. Ela olhou mais uma vez para os dois lados da estrada, depois voltou para a caminhonete, com os olhos fixos em mim. O motor rugiu, e ela passou por mim lentamente, logo desaparecendo no vale ascendente da Poncheira do Diabo e na escuridão sem fim da floresta. Regra #5. Seja amigável porém cauteloso com os moradores locais. A caminhada até a cidade levou mais de 30 minutos, mas isso possivelmente se deveu ao fato de eu estar mancando desajeitadamente, pois esfolar os joelhos ao cair. Não havia onde parar para discretamente baixar minha calça jeans e verificar o machucado. Então continuei até passar por uma placa que indicava Glendale à esquerda, já que em frente era a direção de Olapool e Dornes. Manquei por uma viela que se abria para uma praça do vilarejo. Vitrines coloridas de várias lojas ladeavam as calçadas que serpenteavam ao redor de um grande pátio de pedra, onde uma torre de relógio se erguia no centro, os ponteiros metálicos avançando lentamente ao redor da luneta e do mostrador. Vaguei sem rumo por cerca de uma hora, para cima e para baixo, da esquerda para a direita, perplexa com o traçado da cidade. Pelo que eu podia perceber, o vilarejo era formado por ruas de paralelepípedos, vielas estreitas e alguns becos sem saída, labiríntica, como se projetada propositalmente para desorientar um forasteiro, cada rua mais tortuosa que a outra. Parei em uma rua ladeada por chalés caiados e telhados de duas águas. Sob meus pés, paralelepípedos irregulares em formato e tamanho, tentando lembrar se havia virado à esquerda e subido os degraus, passando pela taverna que cheirava a cerveja velha e cachorro molhado, ou se havia passado por baixo do arco escuro e subido a colina, passando pela capela. Lembrava que havia subido uma viela, passado por chalés de pedra idênticos que ficavam lado a lado, os jardins sem cerca se misturando uns aos outros. Depois disso, não conseguia me lembrar de quantas esquinas eu dobrara. Esquerda. Eu iria para a esquerda e veria aonde isso me levaria. Assim que virei a esquina, vi dois homens parados no final da viela, de costas para mim. Pareciam gêmeos. Ambos estavam com roupas de dormir, rasgadas e ensanguentadas nas costas. Novamente havia algo no jeito antiquado como se vestiam que me causou um arrepio. A preocupação invadiu minha mente, mas antes que eu pudesse pensar, um deles inclinou a cabeça como se sentisse minha presença. Atravessei o beco e virei à direita serpenteando o morro acima, meus tênis tropeçando onde a argamassa havia recuado entre os paralelepípedos. Pelo canto do olho, pude ver que eles estavam me seguindo. Eu odiava quando me seguiam. Eu já estava paranoica com Olive, não precisava de fantasmas me perseguindo também. Passei por uma construção georgiana, com uma torre e a porta entreaberta. Havia velas espalhadas pela vitrine, apagadas, aninhadas entre pilhas de livros encadernados em tecido e com ponteiras douradas. Olhei para a placa de metal pendurada em um braço de ferro fundido, projetando-se da porta. Livreiros de tinta e osso. Era um prédio antigo, em estilo gótico, que parecia combinar com uma cidade apelidada de Poncheira do Diabo.
Pressionei a porta de madeira empurrando. Do lado de dentro, uma melodia suave vinha dos fundos, fazendo-me lembrar de uma cena de A Mulher de Preto. Estremeci, imaginando se uma miscelânea de macacos de corda de brinquedo tocando instrumentos também apareceria. O piso de madeira rangia sob meus tênis, como as escadas da casa de campo. A loja era abafada, mal iluminada por candelabros pendurados e uma ou outra vela cônica sobre as mesas, as chamas tremeluzindo na brisa que entrava pela porta aberta. O recinto era forrado de prateleiras nas paredes, margeando janelas e ladeando uma passagem em arco. Parecia mais um museu de literatura do que uma loja, com vitrines de livros de edições raras, enfeites e bugigangas que brilhavam à luz das velas. Passei o dedo sobre a capa de um livro encadernado em couro e com letras douradas. Peguei-o e comecei a folhear as páginas. As ilustrações eram tão requintadas quanto a capa, com figuras dançando, tecendo-se por linhas espirais que cresciam como trepadeiras pelas páginas, retorcendo-se e enrolando-se. Uma risada vinda do fundo da loja me assustou, e o livro escorregou das minhas mãos para a mesa. O baque ecoou reverberando nas paredes, silenciando as vozes do outro lado. Esperei, com medo demais até para respirar. O silêncio pesava no topo da minha cabeça. Dei um passo à frente e espiei por cima de uma estante. Encolhidas no canto dos fundos estavam duas garotas, ambas parcialmente escondidas por uma grande estante de madeira que abrigava mais livros encadernados em couro e brochuras. Uma das garotas se virou com cachos loiros descendo pelas costas, os olhos brilhantes cor de safira fixos em mim. Seu rosto brilhava nos redemoinhos de luz do sol e nas partículas de poeira que dançavam através das cortinas de renda ao lado dela. Ela era linda. Seu rosto era simétrico, o nariz perfeito. De repente, me dei conta de que estava boquiaberta e saí rapidamente sob o arco por onde havia passado. A rua de paralelepípedos estava deserta. Os fantasmas haviam sumido. Me dirigi para a esquerda, como planejado originalmente, e depois de 10 minutos de caminhada, com o joelho ainda latejando, o caminho finalmente me levou aonde todos os outros levavam. O pátio de pedra com a torre do relógio. As pequenas vitrines de tijolo cinza que ladeavam as ruas ao redor ainda estavam envoltas em escuridão, talvez por não abrir aos domingos, ou em qualquer outro dia. Eu não conseguia imaginar que aquele lugar pudesse ser popular entre os compradores. A menos que fizessem uma liquidação matadora de fim de estação, sem intenção de trocadilho. Continuei mancando por uma rua estreita de mão única além da torre do relógio. Passei por uma pequena praça com galhos baixos que descansavam preguiçosamente uns sobre os outros, projetando sombras no caminho que a atravessava, e serpenteei pela rua onde uma pequena agência dos Correios se aninhava em uma esquina, anunciando cartões de Páscoa pela metade do preço. Interessante. Depois de mais uma volta, me vi de novo perto da torre do relógio. Dessa vez, os ponteiros marcavam 11h32. A essa altura, eu já havia concluído que não havia Starbucks para um chocolate quente com aroma de outono, nem cinema para passar o tempo nas próximas 2 semanas. Eu havia encontrado uma livraria, mas precisaria voltar para avaliar melhor o estoque e determinar se eles tinham uma coleção do gênero terror. A julgar pelas vitrines, a maioria das lojas naquele lugar vendia ração para pets, areia para coelhos, galochas, cachecóis de tweed e gnomos de jardim em uma variedade de poses. Por fim, encontrei uma cafeteria que parecia promissora, apesar das 2 senhoras de cabelos grisalhos sentadas à mesa perto da janela, de cabeça baixa, com um bule de chá e um jogo de palavras cruzadas entre elas. Como não havia encontrado o mercado para comprar ovos, agora eu tinha uma nota novinha de 10 libras no bolso implorando para ser gasta em ecolourins. Então decidi entrar e dar uma olhada no lugar ambiciosamente chamado Midnight Mocha, para avaliar sua adequação ao vício em café de minha mãe e a minha necessidade de açúcar. Minha entrada discreta foi interrompida por um sino que badalou descontroladamente quando abri a porta. Estendi a mão e o segurei. A cafeteria era muito menor por dentro e parecia também funcionar como uma loja. Estantes de carvalho ladeavam as paredes cor de tangerina desbotadas, repletas de utensílios de cozinha, tigelas de porcelana, canecas de cerâmica e livros de receitas. Havia algumas mesas espalhadas, muitas delas com uma placa de reservado. O café ali devia ser muito bom. Passei pelas mesas e fui em direção aos bancos do bar. No balcão, o mostruário de vidro exibia uma variedade de salgados e bolinhos de cores vibrantes. Em algum lugar nos fundos, uma velha canção country tocava em um rádio, com os alto-falantes estalando de vez em quando, enquanto alguém cantava sobre um amor e um violão perdidos. Um golpe duplo. Brutal. Vapor escapava da escotilha aberta e fazia cócegas no meu nariz.
com cheiro de bacon e ovos fritos. Serviam café da manhã o dia todo. O suor começou a se formar em volta da minha gola, o calor ali dentro era sufocante. Tirei a capa de chuva que eu usava e a estendi no banco a meu lado. Olá! Meu cotovelo escorregou do balcão com um susto. Do outro lado estava uma garota mais ou menos da minha idade, com cabelo preto preso em um rabo de cavalo bagunçado e mechas soltas caindo sobre as orelhas. Os grandes olhos castanhos eram emoldurados por uma franja espessa que lhe caía sobre a testa. Ela era realmente bonita. Lembrava Jenna Ortega. De repente me dei conta de que estava encarando a menina. Uma tossidela para clarear a garganta foi o jeito que encontrei de disfarçar. Oi, o que posso lhe servir? Você trabalha aqui? Ela sorriu bem-humorada. Eu estou do lado de dentro do balcão, não estou? Senti meu rosto queimar. Claro, vou querer uma fatia de bolo, por favor. Você tem cartão Fidelidade? Preciso ter para consumir? Todo mundo aqui tem cartão Fidelidade. Você não é daqui, certo? Ergui as mãos num gesto de defesa. Eu não tenho cartão. Tudo bem, não é necessário ter. Ela gesticulou na direção do mostruário. Qual? Apontei para uma fatia de bolo atrás do vidro. Este aqui. Este é salgado. Forasteiros costumam achar que é bolo. Dei um sorriso torto e mordi o lábio para não responder. Ela me olhou de cima a baixo. Você não é daqui mesmo. Por que acha isso? Brinquei, erguendo as sobrancelhas. Bem, para começar, você não tem cartão Fidelidade. Estou com a impressão de que esse cartão Fidelidade é importante. Você é engraçada. Você é que é. Ela deu de ombros. Pode se servir à vontade. Ela gesticulou novamente para o mostruário de vidro. Ergui a tampa de vidro e peguei o pratinho que continha uma fatia generosa de bolo com cobertura de frutas. Dei uma garfada, deliciando-me com os sabores de laranja, morango e baunilha. A garota inclinou-se para a frente. É bom, não é? Concordei com um movimento de cabeça. Quer um café para acompanhar? Ela ofereceu, mostrando uma grande garrafa térmica sobre o balcão. Fiz que sim com um gesto de cabeça e ela me serviu uma xícara. Pensei em pedir leite e açúcar, mas decidi tomar puro mesmo. O primeiro gole me provocou um acesso de tosse. A garota sorriu quando bati no peito e empurrou um jarro de leite na minha direção. Meu nome é Flora. E o seu? Abri a boca para responder, mas fiz uma pausa. Quem eu era para ser ali? Uma hora de isolamento e já tinha me esquecido. Eu era Charley? Lottie? Charlotte? Aurora? O que minha mãe e eu havíamos decidido, afinal? Esqueceu seu nome? Ela provocou. Fiquei vermelha de novo. Não, é Charley. Ah, que bom que lembrou. Você estuda no colégio daqui? Sim, no Glendale High. Avante, servos. Ela deu um soco no ar sarcasticamente. É o mascote do time, um servo. Original para a Escócia, não? Melhor que o monstro do Lago Ness, eu acho. Ela sorriu, e eu senti o rosto queimar mais uma vez. Olhei para baixo, tentando disfarçar com uma garfada de bolo. E você estuda também? Sim, quer dizer, ainda tenho de me matricular para terminar o terceiro ano. Ela se inclinou sobre o balcão e apoiou o queixo na palma da mão. De repente eu queria continuar falando, simplesmente para mantê-la por perto. Na verdade, vou repetir o terceiro ano, desabafei, antes de enfiar um grande pedaço de bolo na boca. Por que eu tinha acabado de admitir isso? Ela não precisava saber desses detalhes. Agora ela faria perguntas. Por que vai repetir? Foi reprovada? Engoli em seco e tomei outro gole de café. Sim, fui. Houve algumas distrações. Ela de repente levantou as duas mãos, juntou os polegares e abriu os dedos. Em seguida deu um zoom em mim com o olho fechado.